Bom, esse novo módulo de vocês, o módulo 6, vocês vão aprender uma nova operação matemática, que recebe o nome de potenciação. O que vem a ser a potenciação? Nada mais é do que a escrita abreviada da multiplicação. Na potenciação, nós temos alguns elementos que é importante vocês saberem. Então, o que você tem? Você tem o número, que fica na parte de baixo, que recebe o nome de base, e o número que fica acima dele recebe o nome de expoente. Qual é a função do expoente? Ele indica para você quantas vezes a sua base se multiplica por ela mesma. Nesse caso, a leitura dessa potenciação é a seguinte: 2 elevado à terceira potência ou 2 elevado ao cubo. Então, para resolver essa potenciação, eu verifico qual é o expoente, nesse caso é o 3, e a base é 2. Então, está indicando que a sua base se multiplica por ela mesma 3 vezes. Quando eu desenvolvo a potência, essa multiplicação que eu encontro aqui recebe o nome de fatores. Fiz o desenvolvimento, agora eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aqui tem um resuminho de qual é a função de cada um dos elementos. Então, a base é o fator que se repete na multiplicação, o expoente indica quantas vezes o fator se repetiu e a potência nada mais é do que o resultado dessa multiplicação. Eu vou fazer com vocês agora alguns exercícios resolvidos para esclarecer mais como que eu vou trabalhar com as potências. Então, no exercício 1, reescreva as multiplicações como potências e indique o seu resultado. Então, o que eu vou observar? Qual é o número que está se repetindo? O 3, então ele vai ser sua base. Quantas vezes o 3 se repetiu? 2 vezes, ele vai ser seu expoente. Essa é a representação na forma de potência. Agora, eu vou colocar o resultado. 3 vezes 3, 9. Na letra B, novamente, o número que está se repetindo é a sua base. A quantidade de vezes em que ele apareceu vai ser o seu expoente. Aí, eu vou resolver. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Na letra C, o número que está se repetindo, que é o fator, é o 5. A quantidade de vezes que ele se repetiu são 4 vezes, então ele vai ser seu expoente. Nesse caso aqui, o ideal é que vocês façam a conta de multiplicação para não estar errando o resultado. Então, aqui, ó, 5 vezes 5, 25. Aí, você pega o resultado anterior e multiplica pelo próximo fator. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. No item D, o fator que se repete é o número 10. A quantidade de vezes que ele aparece é o 3. Quando a potência é de base 10, ela tem uma forma mais rápida de você estar resolvendo. Como que você faz? Você coloca o número 1 e o expoente vai indicar a quantidade de zeros do seu resultado. Nesse caso, o expoente é 3, então você vem e acrescenta 3 zeros. Para saber se está certinho, tira a prova real. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Quando eu trabalho com potenciação, eu também trabalho com as propriedades da potência. Então, a primeira propriedade que vocês precisam saber. Primeiro, multiplicação de potência de mesma base. Então, você identificou que as bases são as mesmas e que entre elas está ocorrendo uma multiplicação. Qual é essa propriedade? Você conserva a base e você vai somar os expoentes. O expoente de uma é 4 e o expoente da outra é 5.
conservo a base e coloco o resultado desse expoente. 4 mais 5, 9. Então, na primeira propriedade da multiplicação, o que você faz? Conserva a base e soma os expoentes. Professora, preciso desenvolver e resolver essa potência? Só se o exercício solicitar. Se não pedir, só tiver lá, aplique a propriedade, é só isso que você faz e você para aqui. A segunda propriedade é a propriedade da divisão de potência de mesma base. Então, novamente, identificou que as bases são as mesmas, conservo a base, entre eles tá aparecendo um sinal para vocês de divisão. Eu vou fazer o seguinte com os expoentes. Copio o primeiro, que é 6, e eu vou subtrair os expoentes. O outro é 2. Conservo a base, 6 menos 2, 4. De novo, preciso resolver essa potência somente se o exercício estiver pedindo. Então, as propriedades das potências, professora, é da divisão, preciso dividir? Não, ela só serve a divisão e a multiplicação para você diferenciar. Se na multiplicação você soma os expoentes e na divisão você vai subtrair. O último assunto no conteúdo de potência é quando o expoente é igual a zero. Então, aqui eu vou provar para vocês 2 procedimentos e o porquê que o resultado de qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, primeiro procedimento. Calcule potência, cada potência, e depois faça a divisão. Então, o que ele está pedindo? Para você desenvolver essa potência. O que é 2 elevado a 3? 2 vezes 2 vezes 2. O que é 2 elevado a 3? Novamente, 2 vezes 2 vezes 2. Bom, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o que eu consigo concluir? Que 2 elevado a 3 é 8. Dividido por 2 elevado a 3, que o resultado também é 8. 8 dividido por 8, o resultado é 1. O segundo procedimento, ele está pedindo para você fazer o seguinte. Aplique a propriedade da divisão de potência de mesma base. Então, a base é a mesma, conservo a base e vou subtrair os expoentes. O expoente de um é 3 e do outro também é 3. Então, conservo a base, 3 menos 3, 2 elevado a 0. Bom, feito os 2 procedimentos, eu vou preencher essa tabelinha aqui. Então, tá aqui, procedimento. No primeiro procedimento, a gente descobriu que 2 elevado a 3 é 8 e que 2 elevado a 3 também é 8. Depois, nós fizemos a divisão. 8 dividido por 8, nós encontramos como resultado o número 1. No segundo procedimento, nós aplicamos a propriedade da divisão, que nos deu como resultado 2 elevado a 0. Percebam que são as mesmas contas e você comprova aqui em síntese que todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui é uma forma de comprovar por que qualquer número elevado a 0, o resultado é 1. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até breve.